Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa oitava edição, nosso encontro de abertura aqui do Leitura Compartilhada. Estamos indo para 3 anos do Leitura Compartilhada e, nossa, quanta emoção já vividas, né? Por aqui, gente, né? A Cléia, a Francine, a Márcia, a Verônica e todas que estarão conosco aqui no ao vivo e também na reprise depois, né? Então, nessa edição, nós vamos adentrar hoje no livro da Sharon Gines, acho que é assim que pronuncia, O Poder das Palavras de uma Mulher, como a sua fala pode impactar a vida das pessoas. E também, paralelo, nós vamos intercalar, acho que são 6 encontros, ou são 5 encontros, né? A Porta da Humildade, que é do padre Francisco Faus, é um livro fininho, ótimo de ler, porém bem profundo, né? E assim, difícil de colocar em prática, tem que ter muito esforço, né? Vamos, intercalar esses dois livros que tem a ver com a espiritualidade, de certa forma, né? E, assim, começar a ler o livro da Sharon, né? Só pela capa, já me apaixonei, porque tem flores, né? Que acho que são margaridas roxas. Então, uma espécie de margarida, bem bonito, muito bem escrito, é um livro gostoso de ser lido, é um livro bem envolvente. Eu acho que a gente vai degustar ele rapidinho. E aí, como vocês estão? Me contem aí. Claire, começar pela Claire. Ai, eu estou bem, graças a Deus. Bom, o livro, eu já gostei da dedicatória que ela fez para a amiga Cíntia. Gente, que pequenininha assim, né? Mas eu achei tão profunda, porque eu falei assim, caraca, encontrar um amigo assim que você possa falar dele tão profundamente, mas de forma tão sucinta, deve ser maravilhoso. Eu queria ser amiga da Cíntia. Eu já gostei muito dessa dedicatória que ela faz aí logo no iníciozinho do livro. Hã? Que ela diz assim: Cíntia, muitos amigos podem ir e vir, mas raros por toda a vida são aqueles que são amigos para sempre, como um amigo que encontrei em você. Eu achei isso aqui muito genuíno, assim, muito poderoso também, porque é uma, como ela fala muito sobre, no decorrer, né, sobre o encorajamento. E essas são palavras de encorajamento. E também, como você citou o falso e agora, a humildade, né? É preciso ter humildade para reconhecer a grandiosidade do outro. Eu achei isso maravilhoso. A sua dedicatória é diferente da minha. Eu estou no PDF, naquele que a Alane mandou, que eu não comprei o É, livro. é. A minha, é assim, muitos amigos podem chegar e partir, mas ao longo da vida são raros aqueles que, como você, são amigos para sempre. Para a Cíntia? É para a Cíntia, é? É, é. Sim, talvez exista o fato da tradução, né, Deve também. ser o A- tradutor que mudou. É, às vezes, assim, alguma coisa pode ter essa variação, né? E eu agora também, como estou entrando nesse universo dos livros, né? Não tenho livros o suficiente, mas primeiro a gente idealiza uma coisa e depois outras coisas vão nascendo e outras coisas vão se encaixando. E é por isso que existem as versões novas, né? Eu, por exemplo, escrevendo esse livro atual, né, o meu terceiro livro, que começamos em julho de 2023, e que ele veio ganhar título há menos de um mês. Ele não tinha título até agora. E que várias coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Então, hoje o livro já está assim, bem, ficando bem redondo e, assim, vai ser maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Então, é sempre como se fosse um filho que está vindo ao mundo. Então, eu imagino quem já tem diversos livros, né?
a cada edição, o quanto a pessoa vai implementando coisas ali, né? E pode ter essa mudança de uma versão para outra, né? Mas Francine, essas sim, diferenças normalmente elas são do tradutor, não da autora. Normalmente, se a gente, quem lê, né, em inglês, for pegar o livro no original, é melhor, porque a gente tem, de fato, que o autor de fato estava falando. sim, sim. Uhum. Mas ainda assim, mesmo que o tradutor tenha colocado as palavras de forma diferente, não muda o sentido, ainda continua tão profundo quanto, né? Isso que é Quanto? maravilhoso, Sim, o tradutor não tirar a essência do autor, né? Aquilo que o autor, preservar, né? nem vou dizer assim que ele quis dizer, não, foi aquilo que ele disse, né? A gente tem uma mania de dizer, ele quis dizer, não, ele não quis dizer, ele disse. E foi isso que ela disse, esse reconhecimento dessa amizade que, pelas palavras aqui, foram tão profundas e especiais. E especial. Muito bom. Francine, e aí? Oi. Eu li, né, até a página 55 que você falou. Aí na história do menino lá do TED, já me emocionei. Eu tive que parar, enxugar, enxugar, para depois continuar lendo. E, e que bom, né? Que bom que ele se formou e ela pôde ir lá no casamento dele. Mas até a primeira parte, quando ela estava contando a história, eu me emocionei. E aí depois dali pra frente fui vendo, fui grifando, fui vendo tantas coisas e, e lembrei um pouco de mim, né, no trabalho, porque eu vou percebendo também que é importante a gente conhecer a história das pessoas, porque você trabalha com equipe, tem que conhecer a história das pessoas para saber esse é melhor para cá, esse é melhor para cá, por que que eu vou pôr esse aqui, por que disso, pra você entender o contexto. E é daí de entender esse contexto que vem as palavras encorajadoras, porque se você não conhecer, que nem ela não sabia a história do aluno, por isso que ela foi largando ele daquele jeito. Então era importante conhecer a história dele. Tô vivendo esse momento com o Henrique aqui também, por causa do desafio dele, e incentivando, incentivando, e sem o remédio, mas ele tá conseguindo, e não é sozinho. E eu também tenho o meu desafio desse momento da minha vida, né? Quem sabe um dia eu possa compartilhar. E então esse livro exatamente agora está sendo, eu já percebi, opa, não é só para um estudo, é para mim também. Porque eu também tenho sentido isso, porque vai naquelas camadinhas profundas, né? Você tem que dar um passo à frente, mas é como, é estranho falar, mas é como se às vezes a gente não acreditasse na gente mesmo. E aí tem que vir um de fora, outro de fora, e falar: não, mas você consegue falar, mas eu vejo isso em você, né? Esse potencial. E às vezes é só a gente que não vê. Eu acho que em algum momento todo mundo precisa ser encorajado. E esse livro veio bem nesse momento. Engraçado, Fran, é que a autora ela teve muita, como se diz assim, ela foi muito feliz em escolher esse tema, porque eu acredito que todas as pessoas, né, não só mulheres, que se depararem com esse livro vão estar vivenciando situações, né, conflitos aonde o poder da palavra tem um peso, é importante, né? E ela cita diversas vezes, né, sobre o quanto a palavra, né, ela é usada, além de estar em vários contextos, na própria Bíblia, né? Jesus usou a palavra, né, para falar de amor. Foi através da palavra. E a palavra realmente ela tem um poder, e ela tem um poder para o bem e para o mal. E quais são as palavras, né, que a gente profere no nosso dia a dia e que muitas vezes são palavras inconscientes, né? Já estão, é, como se assim, já são corriqueiras no nosso dia a dia e que a gente fala de forma tão automática e natural.
mas quando na verdade poderiam ser palavras encorajadoras, né? Palavras que traga suavidade, que acrescente, e não palavras que, na maioria das vezes, quando a gente não tem essa consciência, são palavras que achatam as pessoas, né? O outro. Enfim. Oi, Cleusa, fica à vontade, bem-vinda. Márcia, Pois é, aqui muitas emoções com o livro também. Esse primeiro capítulo dela chama muita atenção para a gente que já vive aqui um casamento de quase 30 anos, né? Então, assim, tem muita mensagem embaralhada, né? Então, uhum, é, quer dizer uma coisa, o outro entende outra, e de repente está faltando só sentar um pouquinho no sofá e conversar, né? Olho no olho, né? Quando a Francine falou também, ser aquela pessoa, né, Francine, que tira a gente do armário, né? Não é? Não tem a menina do closet aqui também? Né? Quanto exemplo, assim. Eu sei que para escrever um livro, né, a gente vai escolher, vai concentrar as melhores partes, os melhores exemplos, os exemplos que deram certo, né, gente? Ninguém vai querer ler o que deu errado. E quantas coisas que devem ter dado errado antes de começar, antes de virar best-seller, né, Lânio? Você teve a experiência própria de ver isso. Não, tem que tirar isso. Vamos colocar isso. Não, isso nossa, não fica, né? Não é assim? uhum, Agora, o que está mais me chamando a atenção no livro é realmente essa disposição, a disposição em ler isso, em praticar o que está aqui, né? Que poderia ser o exemplo da nossa vida aqui dentro, né? E são outros, né? De pessoas como a gente, né? Do outro lado do planeta, do outro lado do mundo, sim, mas são pessoas, são seres humanos, né? Todos falíveis, né? Então, essa semana, depois que eu li todo o programado proposto para hoje, eu fui vendo o teor das minhas mensagens. Primeiro porque é muito difícil a gente ficar dialogando, né? Conversando assim abertamente. É uma mensagem aqui, é um áudio ali, aí depois você escuta o áudio do outro. A vida tem tá deixado assim, embaralhada, né? né? As mensagens Tá estão embaralhada. embaralhadas. Pois é, e assim, o tempo mesmo útil de se dialogar, de fazer isso que a gente está fazendo agora, uma para escutar a outra às vezes até entra um pouquinho, que vai dando até ansiedade para a gente falar, né? Tão bom que é, né? Tá aqui, né? Então, por exemplo, eu venho de um médico agora que ele falou assim: eu não estou aqui há 1 hora e meia com você para te convencer, mas é porque eu tenho que dar tudo que eu tenho para que você possa enxergar que vai ser melhor assim. Pô, gente, pelo menos uma pessoa que fala isso para você, ele pelo menos merece toda a minha atenção. Agora, quem vai escolher sou eu. Quem vai decidir, quem vai falar assim, olha, você vai entrar com esse medicamento por causa disso, é eu que vou escolher, né? Mas ele fez. E fala de uma forma tão leve, tão plena, tão completa, né? Então, assim, imagina, gente, nos dias de hoje, 1 hora e meia. 1 hora e meia com uma pessoa no consultório. E as duas pessoas, eu cheguei, ainda ia entrar um e o outro casal. Então, aí eu já pensei, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Mas foi uma espera tão agradável, porque eu conversei com a secretária e com a esposa. Fiquei até amiga da esposa, por causa da comunicação, da forma que ela sabe que ele trabalha. Então, assim, casada há mais de 40 anos com ele, então, Márcia, ele é assim. Ele sempre foi assim. Então, quem vem já sabe como é que ele funciona. Então, né, eu entendi que dava para ter paciência, que dava para ser tolerante, né, que eu não precisava me irritar, que eu ia chegar em casa como eu cheguei, né? Então, assim, é fácil, não é? Mas a gente vai depurando, né? Vai desintoxicando. Porque o livro me chamou muita atenção pela minha criação também. Um pai fala para você que você é burra, você não sabe. Aí quando você cresce,
Ai, não vale muita coisa, sabe? Então, assim, essas coisas também vão. Eu vou deixando dissolver também, pela vida que agora eu escolhi ter, né? Então, assim. Francine quer Então, saber se o acontece. médico é homeopata, Márcia. Não, ele é um cardiologista, preceptor de residente das ciências médicas aqui de Minas Gerais. Então, assim, ele é extremamente, como é que se diz? Cientista mesmo, sabe? Mas ele acredita em Deus e assim isso para mim ele contorna de uma forma. Ele Uhum. falou: o único ser que eu não entro em competição, Márcia, é com Deus. Ele falou isso para mim, né? Eu sei, né? Que médico adora também, né? Garantia Achar que é boa, né? Deus. Mas assim, e de uma forma muito linda que ele me explicou tudo que ele tinha que explicar, sabe? Então assim, ok, vamos em frente, né? É isso, Lani. É, não menos importante, né? Mas é, lemos muitos livros bons, mas a sensação que eu tenho de começar esses dois, eu senti um sentimento de esperança. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, né? Mas assim, é, chegou num momento muito crucial da minha vida, onde eu realmente eu preciso perceber o que que sai de mim através das palavras no meu dia a dia, no meu contexto familiar, aqui com vocês. Eu já sou bastante cuidadosa, né? Mas a gente não pode achar, né, que somos, porque eu acho que quanto mais a gente acha que somos, estamos muito distantes de ser, né? E aí vem a porta da humildade. Eu acho que para você reconhecer as suas falhas, tudo que você precisa melhorar, você tem que ter muita humildade. Então, o exercício da humildade casa muito bem com tudo que esse livro traz para a gente. Então, eu começo com essa, assim, essa esperança. E sabe, em alguns outros livros, nem sempre, todas as vezes, eu sempre gosto de reler. Mas já aconteceu de ter capítulos que basicamente eu li assim por alto. Eu li uma parte, criei os exercícios, fiz o caderno. Algumas vezes eu até demorei a entregar o caderno, me atrasei. Ou seja, eu não sou tão perfeitinha, né? Como para algumas pessoas aparenta ser, né? Então, assim, vai ser muito proveitoso. Eu sei que muita coisa a gente vai trazer para a nossa prática. É, Verônica, será que a Verônica vai ler conosco dessa vez? Quer falar um pouco? Eu acho que a Verônica hoje falou que não ia poder interagir, foi isso? Cleusa está dirigindo ainda, então vamos seguir. Bom, então é isso, sejam bem-vindas. Inicialmente, ele traz. Dei muita risada com é, quando ela contou a história, né, sobre o parque, sobre o atraso, sobre o marido, sobre. Nossa, gente, eu ri muito, 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 muito. Eu fiquei imaginando ser essa pessoa nessa hora, né? Ser a Sharon. Porque a gente às vezes se coloca em situações de reatividade. Aqui mesmo, às vezes, o meu marido fala: Você é muito reativa. Parece até que a gente tá armada, né? Parece até que a gente tem um sexto sentido do que é que a pessoa vai falar e você já tá com aquilo tudo já pronto dentro de você, esperando a hora de falar. Então, o quanto a gente também precisa praticar essa questão desse autocontrole, né? De que nem tudo tem que sair no calor da emoção, que é um exercício, né? Você poder, assim, ter essa habilidade, né? Porque às vezes a nossa língua, ela parece ser mais veloz, até mesmo do que o nosso próprio raciocínio. Porque se você tem
um raciocínio, né? Que promove essa coisa de você poder observar, sentir, mas não, a língua não espera isso. Ela se antecipa, vai lá e sai, como no livro também fala, que é como se fosse uma navalha. E tem coisas que a gente fala e que marca a outra pessoa, né? Então, esse capítulo ele vai tratar sobre o impacto dessas palavras nos nossos relacionamentos e que também ela fala sobre a contradição entre a intenção que a gente tem, né, e a recepção da mensagem, do- daquilo que a gente está levando para outra pessoa. Ela exemplifica muitas vezes que a gente fala sem perceber o peso dessas palavras, né? Essa palavra, assim, essa língua afiada, né? Essas palavras ácidas, né? A gente acaba transmitindo mensagens contraditórias e você não pensa que aquilo pode gerar uma mágoa, um ressentimento, causar um conflito. Principalmente em relacionamento de casal, a gente, de forma invisível, a gente quer competir e acabamos invertendo os nossos papéis. Ou seja, se o meu marido, na força masculina dele, ele fala de e uma pessoa assim, militar, né, que tem uma educação totalmente diferente da minha. Ele fala de uma forma mais, né? E a gente vai internalizando coisas, às vezes, coisas que vêm de fora, coisas que você lê, coisas que você escuta, sobre tudo isso que se propaga, né? Sobre o machismo, assim você vai internalizando coisas. E aí quando algo vem que deveria ser recebido por nós de uma forma que está dentro da nossa essência, né, que ressoa com quem nós somos de verdade, a gente acaba se apossando daquilo que vem de fora, transforma aquilo que deveria ser genuíno nosso, e a gente vai lá com a nossa língua afiada e quer competir, quer falar de igual para igual. Quando, na verdade, o nosso papel de mulher, às vezes, é quebrantar essa, digamos assim, aspereza ou rigidez, é dar um pouco de serenidade, né, para esse marido que às vezes quer impor ali, né, que vem da criação dele. Enfim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Até que ponto, muitas vezes, eu me coloco nessa postura. É, acho que foi a Verônica, deve ter caído. Enfim, Clé, fale. Nessa primeira parte aí, onde ela fala sobre o casamento também, eu achei interessante. Porque ela já projetou nele uma culpa que era dela, não era dele. Ela esqueceu de avisar que tinha ido para casa da amiga. E ele já tinha saído desesperado atrás dela em tudo quanto que é lugar. Mas quando eu estava lendo essa parte, é como ela usa muito a Bíblia, né? Ela trouxe a base para o livro, é a Bíblia. E aí, enquanto ela estava falando sobre isso aqui, eu comecei a trazer à memória quantas mulheres não usaram, porque as mulheres elas têm, nós possuímos o poder de persuasão aos maridos, e como isso pode ser abençoador ou destruidor. E aí eu comecei a pensar, a me lembrar das mulheres que a Bíblia fala que, através da palavra, né, desse dom que Deus deu aos seus semelhantes, fizeram com que os maridos fossem destruídos, principalmente espiritualmente. Aí eu me lembrei de Adão, da queda de Adão, me lembrei da queda de Salomão e de outros que vêm. Porque quando a gente vai olhar a história desses homens, Salomão tinha uma história imaculada, mas no final da sua vida, as mulheres que ele escolheu para si fizeram com que ele fosse para um caminho de destruição.
né? Adão também da mesma forma, vamos colocar dessa forma. Então, assim, o quanto, e aí, quando a gente olha essa palavra que você disse, muita gente querer colocar nesse lugar de igualdade, mas numa disputa, né? Talvez de querer ser maior, de querer ser melhor. E enquanto você falava, eu falei, onde que isso começou? Aí a gente vai para a Bíblia de novo. Quando o homem quis ser melhor do que Deus, o que Deus fez? Lá na Torre de Babel, houve a confusão de linguagem, né? A confusão de línguas. Então, desde então, todo o problema do homem é um problema de relacionamento, ou seja, na hora de falar a mesma língua, nós não falamos mais. E eu também gostei que ela ainda traz ainda nessa primeira parte sobre que Deus criou tudo através do poder da fala, né? E o quanto que o falar ele é poderoso. Muitas das vezes a gente profere palavras que não são de bênçãos e que depois a gente tem que colher a consequência. Infelizmente, é difícil da gente aceitar, mas muitas das vezes a gente vai passar por situações onde a gente também colhe a consequência de não termos esse domínio, de não vigiarmos a nossa própria boca. E aí eu gosto também do significado que ela trouxe, né, para a palavra hebraica, ela traz aí, que ela é comparada com essa faca. E, assim, fui fazendo esses paralelos à medida que fui lendo essa primeira parte aí, que eu gostei muito, né? Porque logo depois ela... E uma coisa que eu amei no livro foi as histórias que ela vai trazendo para exemplificar do que ela tá falando, né? E quando ela entra na história porque tá pertinho aqui, tá? É por isso que eu já vou falar. Quando ela fala sobre essa nossa hostilidade, né? Porque a primeira professora, ela foi hostil com aquela criança que ela olhou primeiro para a aparência, para a sujidade que o menino tinha, e ela estava esquecendo o principal, né, de que ela estava ali diante de um ser humano pela qual ela era responsável, porque ela era a preceptora daquela turma, não só dos bonitos, não só dos inteligentes, não só dos educados, mas também daquela criança feia, suja, calada, lenta, porque eu achei muito interessante que a professora ela fez assim, ao contar a sua própria história e uma história não bonita, ela não escondeu a sua falha. Falou, eu realmente não queria e o quanto ela estava determinada a fazer o mal para a vida daquela criança. Né, o quanto que e aí a gente fica pensando assim, nossa, mas né, não é só o quanto Ela, de ela não negou a humanidade dela, né? na hora de falar, mas na hora de aceitá-lo, sim. Porque ela falou: olha, para os outros eu vou dar o meu melhor, mas para ele não. Inclusive, ela foi até o Natal, porque nos Estados Unidos é diferente, né? A escola não é como aqui, ela é diferente. E aí, quando chega no Natal, é que ela toma uma decisão, toma uma atitude diferente. A partir do momento em que ele fala, você tem o cheiro da mamãe e você parece a mamãe, aquilo tocou ela. Ela se lembrou do senso de humildade. Ela se lembrou de ser humilde. E eu achei isso assim fantástico. Grande. Diante daquela criança, diante daquela situação, ela compreendeu que aquela criança ela não era diferente das outras só porque tinha uma história difícil, né? Só porque será quantas? Eu fico pensando, será quantas de nós ou eu mesma às vezes não estou olhando, deixando de ver alguém só porque estou achando que tem alguém mais belo perto, mais alguém mais intelectual, porque se é nato, né? Ela falou que é algo natural da gente se afeiçoar aquilo que é belo. E, mas será se meus olhos estão abertos para olhar o todo, para contemplar o todo, para ver beleza onde parece que não há beleza? Essa primeira parte ela me mexeu um pouquinho comigo nesse sentido. Muito bom mesmo com essa sua fala. Quando você estava falando aí sobre relacionamento, né, nessa coisa da competição, né, isso vem da onde? Vem do nosso ego. E aí, por conta do nosso ego, a gente vai querer ocupar esse lugar de igualdade. E aí há essa inversão de papéis. Então,
ao invés da gente tipo, serenar, né? Trazer uma coisa serena para a relação e arejar, né? A gente acaba colocando taxinhas, né? Aquelas taxinhas que furam, né? E que vai pouco a pouco minando o relacionamento, né? Outra coisa que você falou aí, você estava falando aí, eu estava aqui pensando. Agora acabei, se eu não anotar, pelo menos uma palavra-chave, eu me perco. Mas que, assim, a sua fala foi fundamental, muito boa. Francine estava também com a mãozinha levantada. Ou não? Não? Pensei que estivesse. Bom, também nesse capítulo 1, né, há um alerta, né, sobre como o nosso tom de voz e a escolha das palavras, né, podem modificar completamente o significado de uma comunicação, né? Então, ela até narra no início, né, sobre a mensagem que ficou lá na secretária eletrônica, né, que ela, quando ela colocou a mensagem, é uma mensagem, né, de boas-vindas, suave, mostrando quem, né, talvez até mostrando uma pessoa que ela não seja no dia a dia dela, né, mas gentil. E quando ela foi, falar para o marido, ela estava feroz, né, virada, ácida. É, e eu fiquei pensando, né, quantas vezes no dia a gente não cai nisso, né? Se tivesse uma secretária eletrônica para nos gravar, depois a gente no final do dia ouvir, né? Outra coisa que eu tenho percebido, é, há mais ou menos acho que tem uns 2 meses, acho que foi em dezembro, final do ano passado, eu fui fazer uma técnica, um tratamento de pele, uma técnica que chama Raifo. Não sei se vocês já ouviram falar, é ultrassom microfocado, alguma coisa assim. É uma estimulação do colágeno que faz na pele. E a profissional que me atendeu, né, ela foi falar que quem é do Nordeste, né, acho que por conta do sol, nós fazemos muitas carrancas. Tipo, eu tenho uma marca aqui que é como se fosse uma marca de admiração, sempre. E às vezes na testa é como se fosse uma expressão que eu repito várias vezes, que vai acaba formando uma ruga. E aí vem em função de outros fatores, como se expor ao sol, enfim, várias coisas. E ela pediu para fazer um exercício, para durante o dia eu prestar atenção sobre a tensão do meu rosto. E depois que eu comecei a tomar consciência disso, eu sinto exatamente quando eu estou tensa, com expressão de preocupação, de que eu tenho que resolver alguma coisa. E eu aprendi a relaxar o meu rosto. Eu não sei se vocês conseguem sentir quando o rosto está tenso e quando você consegue relaxar. E aí eu comecei a fazer esse exercício de uma forma mais consciente, mais intensa. Então, tem vários momentos no meu dia que eu me pego, eu fico pensando, eita, a minha ruga lá da testa, se eu continuar mantendo essa expressão, eu, porque ela falou assim, Lani, esse problema, assim, o mais acessível, que não é um método cirúrgico, é o Botox. E eu sou contra o Botox. Eu não quero nada que, sabe, assim, venha paralisar as minhas emoções, né? As minhas expressões faciais que demonstram as minhas emoções. Então, eu não sou adepta. Eu falei, não gosto de nada com agulhas, nada cirúrgico, o mais natural possível. Então, a gente optou por essa técnica, né? E aí, a partir daí, se observar. Então, lendo o livro, eu me lembrei disso, né? De que a gente também pode começar a tomar consciência em relação às palavras, ao nosso tom de voz, né? E ficar imaginando, se tivesse uma secretária eletrônica para no final do dia, será que a gente não iria se surpreender? Bom,
E aí a reflexão para esse capítulo é: você já disse algo que foi mal interpretado por alguém? Já se viu numa saia justa? Como você reage quando percebe que suas palavras machucaram outra pessoa? Será que quando a gente percebe que magoou alguém, o nosso orgulho impede de que a gente procure corrigir aquilo? Ou você às vezes dá uma de sonsa, se envolve em outras coisas e sai de fininho? E vai passando assim e finge que não aconteceu nada. Eu Acho vou responder essa. Eu, por muito tempo, tipo assim, às vezes fingia que eu sou da onde sonsa aqui, sem braço, sem perna e nem braço. Mas eu achei interessante que, assim, eu tô nessa mais, assim, propensa a ponderações e a reflexão. Aí ontem, o meu marido, ele tava assim mais, não sei porquê, ele tava mais hostil nas palavras. Só que eu, em vez de chegar e perguntar o que estava acontecendo, alguma coisa, se tinha alguma coisa, eu me peguei revidando na mesma medida. Aí eu tava ali no banheiro escovando o dente e ele falou de lá e eu ia responder do mesmo jeito que eu já estava fazendo alguns minutos. Aí eu parei e eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque nós não estamos não há nenhum desentendimento, não há briga, não há nada. Estávamos de boa, tranquilo, e agora estamos nos respondendo, falando um com o outro com hostilidade. Aí eu falei, meu bem, espera aí só um minutinho. Aí saí do banheiro e falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Não. Por que você tá usando esse tom de voz? Você tá com raiva? Eu disse alguma coisa que fez você ir para essa vibração? Ele não. Eu falei, então, pois a sua vibração, ela está me fazendo vibrar da mesma maneira que você, e eu não quero responder da mesma medida, porque eu tô achando que isso não tá legal. Ele, mas tá tudo, mas tá normal, não tem nada. Eu falei assim, mas observa como nós estamos, se tratando. tem uma rivalidade na nossa fala. Nós não estamos com raiva um do outro, não tem nada nos incomodando, não tem nada nos atrapalhando. É alguma coisa externa? Não. Então, por que nós estamos nos tratando assim? Eu não sei. Então, assim, e aí eu acho que ele deve ter parado para refletir de lá e eu de cá, e voltamos para a nossa Normal. vibração natural. Né? Em outro tempo eu teria revidado, teria continuado falando, ele falava de lá, eu ia responder de cá, e depois ia fingir que nada tinha acontecido. Mas ontem alguma coisa aconteceu que eu falei, opa, peraí, nós vamos compor. Não quero isso, não estou gostando. É. Às vezes, aqui em casa acontece o seguinte: meu marido, ele é bem de boa, super caseiro, gosta de estar na caverna dele, né? Eu chamo que ele gosta de estar na caverna, no navio dele, que é o quarto, e eu fico sempre na guerra, que é fora, né? Que é gerenciando a casa, resolvendo as broncas, enfim, é sempre. E aí, muitas vezes, eu preciso entrar no quarto e eu entro carregada com as demandas que vêm de fora. E ele reclama, ele fala assim: poxa, você entra no quarto, quase derrubando a porta, quase derrubando a porta, com a cara desse tamanho. Isso é muito chato. E aí, assim, depois que ele fez esse comentário, aí toda vez que eu vou me aproximando do quarto, eu já vou me arejando ali, me consertando, disse assim, não. Porque realmente eu me dei conta de que você tá lá, né? Relaxando, ou lendo, ou assistindo alguma coisa, de boa, e aí o outro chega, né? Assim, é muito chato. Então eu comecei a olhar mais para isso, né? Eu falei, não, vou agora, né? Tentar não deixar que o ritmo que eu esteja aqui fora, né, resolvendo várias coisas, muitas vezes ao mesmo tempo, simultaneamente, afete, né? Então eu tento entrar mais plena possível lá dentro agora. Fala, Fran. Oi, então, vocês puxando esse assunto, eu também me recordei que
já houve o tempo de ser esse reativo desse jeito, já houve o tempo de calar e de deixar, mas que também vi que também não resolve. E aí, esses dias eu também me peguei falando, mas olha, porque teve uma fala dele aqui assim: ah, mas os seus cursos, mas o seu não é para virar dinheiro. Hum, Então, tanto é se é o mindfulness, se é uma terapia, ou se é a leitura daqui, ou se é o Mulheres que Correm com os Lobos. Ele, é o seu curso, não sei o que, não sei o que, coisa. É, mas o seu não é para virar dinheiro. E tipo, e quando ele faz uma capacitação ou um curso online, alguma coisa, o dele é. O dele é para complementar no trabalho dele para virar, né? Daí eu escutei isso, fiquei quieta, eu falei, mas daí veio aquele desconforto. Aí eu falei, e agora, como que eu vou fazer com isso? Daí fui, chamei o desconforto para tomar um chá comigo, respirei um pouco, aí falei, não, vou ter que voltar lá. Eu falei, então. Aí eu falei, percebe que quando você fala isso, você coloca o mais. Esse mais, você tá querendo dizer que não tem importância. Você tá querendo dizer que o seu é mais importante e o meu nunca é importante. Por quê? Porque eu não tô trazendo mais dinheiro para casa. Eu não tô preocupada em ir trazer dinheiro mesmo para encher para você ficar comprando cerveja. Se for para isso, eu não tô preocupada. Eu só tô preocupada em eu aprender e eu ficar bem. Só isso. Aí ele, não, não, mas não foi isso. Eu falei, mas o vírgula, a preposição mais serve para quê então? Aí deu aquele engolir da garganta, sabe? E aí, pô. E aí assim vai. Então tem horas que é importante saber colocar as palavras e, enfim, tem que ser colocadas. E aí eu fiz, aí como a Alane está avançando no livro, eu fiz duas considerações de outras duas páginas aqui também. sim, Pode, do capítulo um, deixa eu ver. Ah, peraí. É, do capítulo um. pronto, pode falar, e depois a Márcia fala. Tá? É página 25. Ah, não, É, já é capítulo 2 aí. é? Mas a Ah, gente então já tá, tá então eu aí. espero. Pronto. Então eu Vai, espero. vai, Márcia. Deixa eu só então concluir, porque aí a gente já acaba o capítulo. Isso. Aqui em casa foi um pouco o inverso. E eu Hum. acho assim, bacana colocar, porque é uma coisa que às vezes a gente acha, bem, não, não é isso não. É isso sim que aconteceu, né? Sábado passado encerrou o Campeonato Mineiro, né? E o Atlético, né, meu time, ganhou o título e tal. Aí ele sentou comigo à noite e falou assim: Você viu o que que aconteceu hoje? Eu falei assim: Uai, vi, meu bem. Eu fui no apostolado do batismo, porque desde o retiro que eu fiz, eu tô querendo conhecer o apostolado e tal. E foi muito bom. Tava fazendo 38 graus dentro da igreja, gente, eu dando conta, você sabe? Então, assim, você bate palma para você mesmo. Tipo assim, eu bebi 2 garrafas d'água e aquilo minava suor, né? O batismo estava acontecendo em mim naquele momento. Aí ele falou assim: o seu time foi campeão e você nem comentou. Você nem gritou, você nem. Há um ano atrás, Márcia, você estaria urrando em frente à televisão, dando chilique, estourando o som da casa, né? Porque quando faz gol, né? Eu surto, né? E tal. Então, assim, a pessoa verificar isso, né? Foi tão espontâneo para mim. Eu sabia que o Galo ia ser campeão, né? Porque ele já tinha ganho do outro time no sábado retrasado. Teria o jogo de volta, não havia chance, né, do América ganhar, né, Claire? Então, assim, mas, gente, é um processo, né? Tá vindo, eu tô caminhando com isso. E aí as coisas ficam tão naturais, mas ele falou assim, ficou ele falou, eu estou emocionado com você. Ele quase chorou, porque assim, mas eu não disse, sabe, É porque para mim é uma conquista tão elevada, a conquista espiritual, que eu falei, não, Wagner, e é isso mesmo que está acontecendo. E a cada dia, talvez você vai ver isso acontecer mais, né?
E cada um vive a sua jornada espiritual. A dele é totalmente diferente da minha. Mas a gente está junto. E a gente ainda comunga de coisas, sabe? Que é o trabalho, é na vida a dois. É uma filha que vai casar, gente, dia 20 de fevereiro de 2027. Então, assim, a minha vida vai ser com ele, vai ser eu e ele. E aí todo mundo diz, como é que você vai dar conta do marido? Como é que você vai conseguir viver sozinha sem ele? Eu falei, gente, eu estou preparando agora, estou construindo o meu futuro com meu marido agora. Então, assim, Incrível, incrível. gente, é muito valioso, sabe? Quando ele fez isso, aí eu comecei a prestar atenção. Como é bom, é o que a gente falou no começo, elogiar o outro, a virtude do outro, a qualidade do outro, né? Então, assim, eu tô procurando ser mais proativa, sabe? Assim, é por causa dele? É, pode ser também para agradá-lo, mas é para saber que eu também posso experimentar essas coisas, né? Uhum. Então, assim, Muito é bom. isso que eu queria complementar do capítulo 1, e eu acho que é isso. Ah, é perfeito? Casamento é perfeito? Não, não é perfeito. Mas a gente pode sempre melhorar um pouquinho e vai melhorar a relação, né? É Com isso. certeza. E a Márcia falando aí, eu pensando, é, vocês conseguem conectar, lembrar de pessoas com as quais vocês têm contatos, independente de quem seja, de amizades. Pode ser alguém que preste um serviço, sei lá, que são raras, no sentido de que elas sempre trazem elogios, de dizer, Márcia, você é maravilhosa. Nossa, você tá linda. Tem pessoas que fazem isso de forma tão natural, que não é como uma bajulação, mas é uma coisa de forma espontânea. Mesmo que muitas vezes a gente sabe que não é tão verdade assim, pelo menos não é o que a gente está acostumado a receber esse tipo de elogio, né? Mas traz uma sensação boa, né? Que eu acho que tem a ver com a parte que fala sobre o encorajamento, né? E aí, só para a gente terminar esse capítulo. O que que pode ser feito para a gente se comunicar de forma mais clara e empática, né? Levar essa mentalidade, né? O que que eu posso fazer? E a proposta final seria escrever uma carta para alguém que você teve um desentendimento por conta de uma comunicação falha. Essa carta ela pode ser entregue ou não. E que nela você possa expressar o que você gostaria de ter dito de forma mais cuidadosa. E como poderia ter conduzido, né, essa conversa de maneira amorosa. É, se vier alguma coisa em mente, não percam essa oportunidade, né? Porque eu tenho. Eu vou escrever. Você falou aí, eu me lembrei, eu até printei uma moça que ela fala sobre livros, e aí ela postou hoje uma curiosidade sobre Kafka. É assim que pronuncia? Franz Ah, sim, Kafka. Kafka. Aí eu vou até ler aqui que ela falou que ele viveu uma vida inteira com conflito com o pai, um homem autoritário que nunca demonstrava afeto. Como Kafka nunca conseguiu dizer a ele tudo o que sentia, escreveu uma carta com mais de 100 páginas, com tudo o que guardava no coração. Nela, desabafou sobre as suas mágoas, os medos e os impactos que a rigidez paterna causou em sua vida. Só que a carta nunca foi entregue, porque a mãe ficou com medo, temendo o conflito, né, do que poderia dar, e decidiu não entregar a carta para o pai dele. O pai dele acabou morrendo e nunca teve acesso a ela. Então, assim, né? Alguém que poderia, talvez, fazer essa questão do encorajamento aí, né? Restabelecer, tinha o poder de restabelecer, quem sabe, um relacionamento, principalmente entre pai e filho, mas, talvez, mais uma vez, eu queria dizer uma palavra que agora ela fugiu da minha mente, mas eu achei isso interessante, né? Essa, até mesmo, logo até porque Kafka, gente, você lê os livros dele, é incrível. E aí, de repente, você escreve uma carta. Isso não é uma carta, é uma missiva. Eu achei muito legal essa curiosidade sobre ele. Eu até pensei, falei assim, será? Será se dá de colocar tudo no papel? Mas é possível. Sim, muito bom.
E aí a gente vai para o capítulo 2, que é o dom incrível de Deus, né? Que já começa com essa abertura. A Bíblia tem muito a dizer sobre nossa boca, nossos lábios, nossa língua, pois nosso discurso nos trai. O que estiver dentro do poço subirá dentro do balde. Então, nesse capítulo, a Sharon, ela fala sobre a língua como um dom divino, né? Ela destaca que as palavras têm esse poder de edificar, né, e de transformar vidas. Como na história, né, de um professor que ajudou um aluno desacreditado a se tornar um grande profissional. E nesse capítulo, ela acaba reforçando a ideia de que quando a gente usa as palavras com sabedoria, as nossas palavras, elas podem ser essa ferramenta de encorajamento. E eu acho que a gente pode, mesmo que isso não seja um hábito, um costume nosso, mas fazer isso de forma intencional. Que tal, assim, durante a semana a gente começar, né, pegando essas oportunidades? Porque são muitas oportunidades de você encorajar as pessoas, seja ela quem, quem for, né? E aí, como reflexão, né? Qual foi a palavra mais encorajadora que você já recebeu? Vocês lembram? Eu lembro de uma que foi desencorajadora. Eu acho que até já contei essa história para vocês aqui. Eu vou falar rapidinho, mas o quanto isso que eu também, assim, eu pensei por um outro lado, né? Eu achei uma maneira de justificar, transformar uma coisa negativa numa coisa boa. Eu acho que é meio como se isso que aconteceu ajudou ao desviar da rota e encontrar um caminho melhor. Que foi quando eu passei num vestibular de psicologia, eu estava prestes a fazer psicologia, e uma pessoa muito próxima da minha família simplesmente questionou essa minha vocação por essa área, né, das humanas. E me fez vários, enquanto uma enxurrada de pessoas da família me ligavam para dar os parabéns e tudo mais, essa pessoa, umazinha só, no meio de 10, de sei lá quantas pessoas, me questionou a ponto de eu desistir de fazer a minha inscrição, já com tudo pronto. E o quanto aquilo foi ruim, negativo para mim. Mas, assim, graças a Deus, só a partir desse momento que eu entrei em contato com a psicanálise, me apaixonei, fui trilhar um caminho diferente. Tem esse outro lado da moeda também. Mas, assim, é, como é que a gente pode usar as nossas palavras para fortalecer as pessoas? Será que a gente tem consciência do impacto positivo de que as nossas palavras, elas já tiveram, assim, essa força na vida de alguém? Né? De repente, a gente possa até resgatar assim, alguns testemunhos de alguém que chega para a gente e fala assim: Poxa, Clé, aquilo que você me falou, olha, foi positivo. Lani, eu tenho um grupo de amigas que vem e mexe, alguém fala assim, então, Cláudia, depois que você falou aquilo, aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou. Aí eu fico assim, A gente às vezes até se surpreende, né? você, naquele momento, você me fez olhar, perceber algo que estava ali na minha frente e como aquilo foi transformador, como aquilo foi bom. E eu, gente, mas quando é que foi isso? Como é que foi isso? Mas eu tenho uma amiga que ela é essa pessoa, de um tempo para cá, na verdade, no final do ano, ela até mandou uma mensagem para a gente, reconhecendo o impacto e o valor da nossa. Eu tenho um grupo de 3 amigas. Uma mora nos Estados Unidos, essa mora no interior da Bahia. E aí a gente criou um grupo onde a gente, de fato, tem se encorajado uma a outra e temos melhorado e crescido, principalmente intelectualmente e espiritualmente. E aí ela mandou uma mensagem para a gente no final do ano, do quanto tem sido bom caminhar, né? O tanto que ela pôde crescer por conta do encorajamento e do apoio que ela encontrou na gente.
E aí, hoje, ela não perde a oportunidade de estar sempre nos lembrando, sempre nos encorajando, sempre nos impulsionando. Ela tem um momento que ela fala assim, tem uma tem uns quadrinhos, né, no livro, Sim, eu acho que é no último capítulo, vamos ver se eu alcanço ele aqui, porque eu estou no no último. telefone. Eu acho que é, deixa eu ver se é. É um quadrinho onde ele fala assim, que tem muitas pessoas, quantas pessoas param porque tão poucas dizem vão, né? Vai, vá. É do Charles Schindel. Esse teólogo, ele é maravilhoso. Ele Aí tem uns ela livros ainda muito fala assim, seja você essa pessoa também, né? Que você pode ser essa pessoa, né? De que então, empurra, e de que aí, vai. então assim, não, aqui ela está dizendo quantas pessoas não desistem, né? Não param a vida ou deixam de realizar algo porque são as que estão dizendo não façam são muitas. E, até eu me lembrei, na hora que eu li esse último quadrinho aqui, eu me lembrei dela, que ela não perde a oportunidade de, se você disser assim, olha, eu estou passando um desafio assim, ela vai ser a primeirinha a dizer, você vai conseguir. Não desiste, vai dar tudo certo. Está parecendo que vai dar tudo errado, mas não desiste, não, vai dar certo. Isso também até me faz lembrar que quando ela fala que está escrevendo, né? Lá no início, quando ela vai falar lá, uma amiga fala para ela, olha, a similaridade entre um escritor e um não escritor, daquele que já está fazendo sucesso, daquele que está começando, é que ambos não desistem. O escritor que já é reconhecido, ele não desiste e você também não pode desistir. Eu achei isso assim maravilhoso. Ela fala isso no início do livro. Então, assim, aí a gente tem essa amiga em comum, sabe? Que ela está o tempo inteiro nos encorajando a sermos melhores e sairmos do ponto que estamos e avançar um pouquinho. É maravilhoso. E o bom é que, assim, é bom para você que escuta e às vezes você se surpreende, porque muitas vezes a gente se coloca numa postura de se desvalorizar, dizer assim, não, será mesmo que eu causo impacto em alguém? Você fica se questionando. E aí essas pessoas, de certa forma, elas se beneficiam porque aquilo realmente é produtivo, é positivo e vai ajudar em alguma coisa, e você também está recebendo. Há 8 dias atrás, eu dei uma palestra é, no- na UPAE, aqui na minha cidade, e uma amiga minha, que é psicóloga, eu convidei ela para ir junto comigo, né? Ela foi só para prestigiar ali o momento e ficar na plateia lá assistindo. E aí, quando foi depois, ela me mandou um áudio e ela falou assim: Amiga, nossa, achei tão bacana, foi muito legal a palestra. Mas eu tinha que te falar isso. Ela está começando a clinicar agora, né? E aí ela falou que durante o atendimento que ela estava fazendo, ela lembrou exatamente de uma frase que eu disse no meio da palestra e que ela estava se sentindo um pouco meio que perdida na experiência dela lá, né? No atendimento dela, que aí ela lembrou disso e trouxe esse recurso para aquele momento que era o que aquela pessoa estava precisando ouvir, né? Um recortezinho que é uma coisa que eu falo constantemente, né? É, da gente poder fazer as pazes com o nosso passado, né? Então, nessa minha fala, ela pegou esse recorte e levou para a sessão. E ela falou: Você não imagina o efeito positivo que causou no paciente naquele momento. E aí, sempre é muito bom, por mais que você vá numa palestra, num evento, num workshop, mas você acha que aquilo é uma coisa repetitiva, mas sempre tem algo que vai chamar a atenção. E eu fiquei muito feliz. Falei, ai, nossa, que bom que te ajudou, né? E aí, para a gente finalizar, e depois eu vou dar espaço para a Francine, falar do recorte do capítulo 2. É um exercício para que a gente faça uma lista de 3 pessoas que marcaram a nossa vida com palavras positivas. Depois escrever uma mensagem de gratidão para cada uma delas, entregando ou não, né? Lembrando-se de como essas palavras foram importantes para a gente, né? E para outra pessoa também. Então, será que a gente consegue fazer essa lista com essas pessoas?
Francine, qual foi a parte do capítulo 2? Deixa eu ver. Então, tem aqui na página 25 que falou do cavalo, que o cavalo pesa de 380 até 998 quilos, é enorme, e que é pela boca, é pela língua que, né, que, puxa, que é o cabresto que dá a direção. Então é muito sério, é um negócio pequenininho, a língua, né, é um músculo pequenininho, mas que dá a direção para as coisas. E aí depois aqui, um pouquinho mais abaixo, fala uma palavra sai da boca. Pode parecer sem valor, mas pode realizar quase tudo ou destruir tudo. Quando falou destruir tudo, aí eu pequei. Aí eu lembrei lá do outro livro, lá dos quatro temperamentos, e lembrei do colérico, porque aqui ele Sim. falou, né, o destruir tudo. E se para mim me chamou muita atenção pela proporção, né, o tamanho do cavalo, e o tamanho da língua, como que ele pode obedecer. E aí, depois uma outra passagem entre a página 30 que fala do. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o homem que frequentava o bar, depois ele virou cristão e falou que sentia falta do bar, porque lá ele podia falar as coisas e não ser julgado. E lá ele era aceito. E a questão não era a pinga, ele sentia falta de falar com o povo. Porque ali não era ninguém melhor nem pior, tipo, entre aspas, ali era todo mundo Era o igual. confessionário dele, né? Na Isso verdade. ali era todo mundo igual e ninguém criticava nem nada. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, é verdade. Ninguém vem querer dar um palpite querendo ser melhor, não, que tá todo mundo Assim, igual. é a necessidade, né, que nós temos de colocar para fora o que a gente sente. E lá, de fato, no bar, assim, pode surgir uma criticazinha daqui, dali, mas ali, pelo menos, eles falam, né? Eu acho É. interessante que antes dela entrar nessa ela trazer o exemplo do bar, ela fala que assim, ela também traz essa necessidade de pertencermos, de sermos amados, de sermos vistos. E ela fala que antigamente a gente fazia isso, né? A gente tinha esse senso de pertencimento, porque as mulheres criavam os filhos, ela fala, por cima do muro, né? Elas compartilhavam isso, as vizinhas entre si, né? E realmente era. Hoje a gente pode, nós somos mais dessa geração um pouquinho, mas quando a gente era criança, eu me lembro assim das vizinhas se reunirem nos quintais, nos terreiros, e conversarem, compartilharem histórias e contarem dos seus desafios, inclusive, né, sobre a criação de filhos, sobre relacionamento também, onde ali elas não iam julgar uma a outra, mas se fortalecerem e tipo assim, nossa, isso também acontece com você, eu pensei que era só aqui em casa e tal. E à medida com que a sociedade foi avançando, né, a civilização foi avançando, essa, esses detalhes eles foram se perdendo, né? E quando ele traz, até mesmo quando ela fala no final, quando ela traz sobre o bar, né? Essa parte também eu gostei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Enquanto criança, vivi nesse lugar, que a minha mãe tinha amizade com as vizinhas, que as vizinhas eram boas, que as crianças brincavam entre si com os filhos dos vizinhos. Hoje em dia não tem mais vizinho igual naquela época, não tem com quem conversar naquela época, e as crianças nem sabem o que que é vizinho mais, mas tudo bem. Aí a parte final dessa parte do bar aí, né? O bar da vizinhança que começa, é onde ela fala assim, ó, o bar floresce não porque a maioria das pessoas são alcoólatras, mas porque Deus colocou no coração humano o desejo de conhecer e ser conhecido, amar e ser amado. E Exatamente. muitos buscam uma falsificação pelo preço de algumas cervejas. Eu falei Sim. assim, caraca, o quanto que isso é verdadeiro. Eu não sei vocês, mas A igual, eu já fui necessidade. alcoólatra. Eu já fui alcoólatra. Então, assim, parando para pensar e refletir, não era em busca assim, o quanto que eu fugia da minha própria realidade, da minha própria vida, em troca de cervejas baratas, sendo que, no fundo, a verdade não era da bebida que eu precisava. Não era aquilo que eu estava Exato. procurando, né? Eu achei isso aqui maravilhoso É. também, assim, muito bom. E aí, aqui, por último, eu fiz um grifo aqui na página 31 sobre
assim, achei tão bonito. Ser amado e aceito é o clamor do coração de toda a humanidade. E às vezes uma simples palavra de encorajamento pode fazer toda a diferença. É, eu recebi uma palavra dessas, foi hoje, de um amigo que trabalhou comigo e ele fala comigo até hoje. E aí eu falei, nossa, mas você fala comigo assim até hoje? Ele falou, é. Aí ele colocou o porquê que ele fala assim. E aí eu pude responder para ele. Então, Lani, você falou pra gente escrever para 3 pessoas, para um eu já escrevi hoje, só Ah, falta duas. muito bom. Bacana. Eu também grifei essa parte aí da página 31 que você leu. Ô, Francine, É, é deixa eu... aquele amigo mais velho? É o amigo mais É o velho? amigo mais velho? Amigo mais velho. Não, ele tem mais idade que eu, mas eu não É, sei não, mais mas é velho. porque você já contou de um pra gente que me marca profundamente. É coisa antiga. Ah, tá. Não, mas não é o Paraná. Não, não é aquele amigo mais Ah, velho tá. do Paraná. Não, não é Esse ele, mesmo, não. esse. Então, tá. É, eu marquei na página 22, onde fala sobre a criação, né? Tem um textinho de Gênesis, né? Que Deus falou. é, Deus falou, e o que não existia passou a existir. Quando criou os céus e a terra, Deus usou uma força poderosa, as palavras, né? Ou seja, a cocriação, as nossas palavras têm poder, né? Então, o mundo foi criado através das palavras de Deus. E que nós somos a imagem e semelhança. Então, nós temos o poder da palavra, né? De construir ou destruir. O que, é que nós vamos escolher? Vida ou morte? Márcia está Maravilhoso. cochilando já, Márcia, tadinha de Márcia, está tão cansada hoje. Não é sobre o combinado aqui, até as Ah, tá, tá, 9h30, mas tá. Mas eu é. acho que o capítulo 3 ele vai ficar para uma outra oportunidade no próximo, para não ficar tão estendido hoje. É, Eu fiquei me perguntando por que, que você colocou 3 capítulos tão profundos, porque eles não são longos, mas eles são profundos, são coisas que a gente debate. Se nós tivéssemos pegado aqui, nós não estaríamos falando do um. foi para deixar todo mundo acordado. Igual mesmo, nesse dois aqui, o servo lá do filósofo sobre a língua, gente, aquilo foi fenomenal. Foi. Foi Aqui na muito maravilhoso. página, A sim, eu professora marquei também, né, com também, aquele exercício, né, que ela fez com a turma e 15 dias depois, e sim, aquilo mudou a vida de de todos, né, todo até o do mundo. rapaz que morreu lá. Eu acho que a gente até poderia fazer, né, uns bilhetinhos assim, pra gente É, guardar na carteira. É uma boa dinâmica. Eu tinha marcado essa que fala do bar, é, e marquei na 31 onde fala assim: as pessoas precisam de um lugar onde possam lançar âncora, sem medo de piratas entrarem a bordo e enganá-las de modo inclemente. Acho que podemos ser esse lugar seguro. Podemos aprender a falar palavras de graça que convidem aqueles que nos cercam a descer do barco para um tempo necessário de pausa e depois soltar as velas quando a tempestade tiver passado. Gente, isso para mim, nossa, foi edificante, viu? Então, será que nós estamos sendo âncoras para as pessoas? Né? Isso tem a ver com o confiar, né? Será que as pessoas confiam, né? Que a gente está ouvindo as palavras delas de forma cuidadosa. Na página 32 eu marquei as palavras hebraicas. A palavra hebraica para boca, que é pé, é traduzida muitas vezes como corte, como uma navalha. A língua tem um corte afiado e poderoso que pode ser usado para ferir ou curar. E na página 36 por quanto tempo nossas palavras
ecoarão nos corações e mentes de nossos filhos, de nossos maridos, de nossos amigos, dos irmãos na fé e do mundo, por toda a eternidade, minhas amigas, até o fim dos tempos. Então, é muito forte isso. Que mais? Para a gente concluir e deixarmos o capítulo 3 junto com o próximo encontro. E aí, quem mais quer falar? Foi tão forte assim. Será que Cleusa não pode falar um minutinho? Eu sinto Cleusa falta da Cleusa. Será que ela já parou de dirigir? Verônica, escrevam no chat, meninas. É, às vezes se estiver no carro, aí não tem nem jeito, né? Aí é só o recurso da escuta mesmo. É, Cleusa tá, acho que ela tá dirigindo ainda. Aê, chegou. Ah, acabei de chegar. Acabei de chegar, menina. Nós estamos morrendo de fome. Vou comer agora, tá bom? Tá bom, Cleusa. Já vamos encerrar, tá bom? Ok. Bem-vinda. Então, o capítulo 3 só para trazer uma introdução, né? O potencial de uma mulher de mudar uma vida, né? Ela acaba abordando a capacidade transformadora das nossas palavras, né? As palavras ditas por nós, mulheres. E ela enfatiza, né, que essas palavras elas podem ser agentes de cura e mudança de vida de outras pessoas. Aí, nesse capítulo, vai trazer exemplos, né, de mulheres que usaram sua voz para inspirar e modificar realidades ao seu redor. Enfim, então nós vamos ler e reler um pouco desse capítulo e vai ficar para o próximo encontro. Eu gostei também que a leitura, a citação que ela fez do William Blake, eu gosto dele. Um dos maiores elevados deveres dos deveres humanos é o dever do encorajamento. Aí, lá no nosso grupo de leitura bíblica, a gente está lendo o livro de Jó. E aí a gente está nos discursos, né? Ali, todo dia a gente lê um discurso. Porque um dia um fala, outro dia outro fala, outro dia outro fala. E aí, quando eu li isso aqui, eu me lembrei. Porque eu começo falando de Jó, que Jó era uma pessoa assim. Se alguém... logo bem nos primeiros discursos, um dos amigos descreve Jó como uma pessoa justa, que ele era aquele que, se alguém precisasse de uma palavra de encorajamento, seria Jó que ele ia procurar, se precisasse de ajuda, seria Jó que ia procurar, se precisasse de conselho. E aí ele tece, né, vários elogios para Jó. Só que aí os amigos, eles sabiam dessa qualidade do amigo, e de que o amigo seria essa âncora, seria esse apoio no momento de maior necessidade deles. E aí, de repente, a gente vê eles fazendo ao contrário, né? Porque eles passam dessa posição de encorajadores para caluniadores, suspeitar mal, fazer julgamentos. E aí a gente percebe que o quanto o poder das palavras, porque cada um tem o seu discurso, né? Palavra, cada um tem o seu momento de falar. E ali o quanto que o sofrimento de Jó é aumentado à medida que ele está ouvindo esses amigos. Porque no início, de fato, parecia que eles iam chegar para ajudar. Só que logo na chegada, aquilo até me deu assim um. Sabe quando você lê uma história? Igual aqui, essas histórias, todas as que eu li, me deu uma trava, um nó na garganta, as lágrimas desceram. E aí foi a mesma sensação quando eu tive quando os amigos de Jó chegam no primeiro ato. Eles chegam e por 7 dias, durante 7 dias, 7 noites, eles ficam sentados do lado dele sem dizer uma única palavra. Eu falei assim, o quanto que isso deve ter sido horrível. Porque 7 dias, gente, você vai num velório e não fala nada. Mas como é que você chega para alguém em extremo sofrimento, que está ali jogado no muturo, com a carne da pele apodrecida, cheia de bicho, desnutrido, com a família praticamente toda morta, porque só ficou a mulher, e você não fala nada, você não diz nada. E aí, essa leitura de hoje me lembrou, né? Me remeteu a essa outra história que está muito fresquinha, e que, ao contrário dos amigos de Jó, que nós possamos ser encorajadores. É porque os amigos, eles receberam esse dom para nos encorajar. E eu espero que, à medida que a gente
avance aqui, a gente também seja umas para as outras essas âncoras, né? É uma frase que eu já percebi que ela já usou nos 3 capítulos, é sobre voar, ser alguém, onde alguém vai voar sobre as nossas asas, né? Ela vai fazer essa referência a Jesus, mas ela também faz referência quando ela está falando das professoras. Quando termina, ela fala que Susan voou sobre as asas daquela professora a piloto. Ela também fala do rapaz, do soldado que morreu no Vietnã. Ela fala que esses, né? Não sei se ela falou na primeira, mas ela vem repetindo, é uma frase que ela repete, que essas pessoas elas foram asas para outras pessoas poderem voar. E assim, eu vou desejar que possamos ser nós, aqui nas nossas casas, no nosso trabalho, com filhos, e em todos os nossos relacionamentos. Nossa, Claire, que seja, que suas palavras ecoem em nós. É, bem-vinda, quem chegou agora, no finalzinho, mas que está aí com uma luz iluminando. Bem-vinda. É, então, o nosso próximo encontro será dia 28 de março. Vai ser a Porta da Humildade, né? Uma porta em Belém. Que vai só até a página 17, tá? Não sei se vocês vão participar da leitura do Porta da Humildade, né? Nem todo mundo no grupo vai. Lani, eu vou me esforçar para participar desse aqui, assim, tipo assim, me compromissar. Sim, E aí vou tentar, devido às situações que eu te falei, sim. eu vou Sim. tentar dividir, né, um pouquinho, porque Uhum. acaba que a gente acaba com essas situações que a vida nos atravessa, parando para colocar muita coisa na balança e nos fazer olhar para aquilo que realmente importa e faz diferença para nossas vidas. E Uhum. aí eu vou ficar aqui um pouquinho aqui dentro e um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Tá bom. E assim, só para lembrar, né, que tem a opção de aquele canal que eu postei o link lá do YouTube, de coloca um fone de ouvido e dá para ler, para ouvir a Porta da Humildade, o próprio Padre Fausto, narrando o capítulo, né? E aí não precisa ler, pelo menos é uma coisa a menos. Mas eu acho que assim, as duas leituras vão nos auxiliar, porque elas vão ficar entrelaçadas uma com a outra. Tá bom, meninas? Gratidão pela presença, mais uma vez. Próxima sexta-feira estaremos aqui novamente, tá bom? Então, um excelente final de semana. Daqui a Tá, pouquinho o link vai estar beijo, lá. tchau. Tchau, tchau.